E uma boa notícia, a cidade... Toda semana você poderá acessar o nosso site. A ONG Vez da Voz acredita, tem informação. Olá, eu sou Sara Bentes e aqui ao meu lado está a intérprete Rafaela 60. Está no ar o Telelibras. O que fazer com a enorme quantidade de lixo plástico acumulado nos oceanos? Arquitetos da Holanda já pensaram numa solução. Eles pretendem construir uma ilha com todo o plástico que flutua sobre as águas do Giro Pacífico Norte, uma região oceânica que é considerado o maior depósito de lixo do planeta. A ideia é usar o lixo para formar um território flutuante e sustentável, onde existam casas, comércio, lazer e plantações. A ilha deverá ter o tamanho de uma cidade como Manaus. O objetivo dos idealizadores da ilha vai além da reciclagem do lixo oceânico. Eles querem que a ilha flutuante seja um habitat alternativo, com ambientes confortáveis para as pessoas que poderão perder suas casas por conta de adversidades climáticas do planeta. O projeto está em estudos e seus criadores pedem a colaboração de engenheiros do mundo inteiro. Para mais informações e contribuições, acesse www.recycledisland.com, soletrando www.recycledisland.com. Em julho foi sancionada uma lei que concede indenização por dano moral às pessoas com deficiência física decorrente do uso da talidomida. O valor da indenização é de 50 mil a 400 mil reais. Os pagamentos serão feitos pelo INSS após uma perícia médica realizada por esse mesmo órgão. A talidomida é um medicamento que foi inicialmente usado como sedativo, mas que no fim da década de 50, quando usado por gestantes e para o controle de náuseas, provocou milhares de casos de focomelia, uma síndrome caracterizada pela aproximação ou encurtamento dos membros junto ao tronco do feto. Quando esse efeito foi descoberto em 1961, o medicamento foi imediatamente retirado do mercado mundial, mas no Brasil isso só aconteceu em 1976. A Organização Mundial da Saúde estima em 1.000 o número de brasileiros vítimas da talidomida. Hoje ela é utilizada de forma controlada para o tratamento de doenças como AIDS, lúpus e alguns tipos de câncer. O site talidomida.org.br traz mais informações. A Câmara Municipal de Manaus aprovou, no início de agosto, um projeto de lei que reconhece o autismo como deficiência. O reconhecimento serve para que os autistas possam usufruir os direitos assegurados pela lei orgânica do município. Com o reconhecimento, a proposta para a construção de um centro de atenção integrada às crianças autistas também deve ser encaminhada ao prefeito de Manaus. O autismo é uma deficiência que afeta a capacidade da pessoa se comunicar e interagir com os outros. Facilmente confundido com deficiência intelectual, o autismo costuma aparecer nos primeiros 3 anos de vida e afeta pessoas de maneiras diferentes e em diferentes graus. As causas deste transtorno de desenvolvimento ainda não foram descobertas. O trabalho voluntário não faz bem apenas para quem é ajudado, mas principalmente para quem dedica suas horas para ajudar os outros. Esse foi um dos assuntos abordados pelo Centro de Ação Voluntária de Curitiba na palestra informativa O que é ser voluntário? Os palestrantes sugerem que para encontrar a área de atuação voluntária é necessário responder a algumas questões, como por exemplo, em que você acredita? Qual a sua causa? Com as suas respostas, você pode encontrar uma oportunidade de atuação voluntária. Em Campinas, os interessados podem procurar a FEAC, Federação das Entidades Assistenciais. O endereço é voluntários@feac.org.br. Pratique essa ideia. Cientistas britânicos desenvolveram um gel capaz de aumentar em até 5 vezes a capacidade de cura completa de feridas simples como arranhões até feridas crônicas por conta de diabetes. O medicamento foi testado em 100 pessoas e, de acordo com os especialistas liderados da Universidade de London, o gel é eficiente para o tratamento de feridas crônicas. Durante inflamações em feridas graves, uma proteína em excesso no organismo impede a cicatrização.
O gel age justamente na diminuição dos índices dessa proteína, fazendo com que as células se movam mais rápido à região lesada. Com a consistência de pasta de dente, o gel é desenvolvido através de pedaços do DNA, responsáveis pela inibição da proteína. Após 4 semanas de aplicação do gel, o número de pacientes com recuperação completa era 5 vezes maior em comparação com o grupo de controle, não medicado com a substância. Em média, este tipo de lesão leva 6 meses para sarar e as ulcerações surgem novamente em 60% dos casos. Olá, estamos aqui em Budas Artes para falar com a Lilian Cury. Lilian, você fez um trabalho sobre o mundo do trabalho e a pessoa com deficiência. Você poderia nos falar um pouco? Olha, é muito bom estar aqui. Esse evento que a gente está junto aqui, né, vai ajudar muito também na questão da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, porque a educação, a parte de escolaridade é muito cobrada das pessoas com deficiência, assim como de qualquer outra pessoa, quando ela vai ser admitida numa empresa. E tendo essa faculdade inclusiva, incentivando essa questão da educação para todos desde a infância, é perfeito. E eu sempre trabalhei com psicologia do trabalho, né, com RH. E eu me tornei uma pessoa com deficiência em 2000, em fevereiro de 2000. E eu já trabalhava com RH desde 82. Então, quer dizer, eu já tive todo o lado, né? Desculpa, o lado da não deficiência, né? Do que todo mundo chama de normalidade. E durante tanto tempo. E aí, a partir de 2000, eu vivi a minha própria inclusão. Então, aí que eu senti as dificuldades de acessibilidade desse Brasil, né? A questão de preconceitos, a questão de falta de informação. Ninguém nasce com um manual de instruções sobre a pessoa com deficiência. Ninguém nasce como lidar com a pessoa com deficiência. Eu aprendi tudo isso depois que eu me tornei uma pessoa com deficiência. Então, o que a gente percebe é que os incluidores também precisam muita informação. Por quê? Porque isso acaba sendo colocado em segundo plano em termos do mercado, em termos sociais. Agora é que eu estou percebendo um movimento grande, o que é muito positivo para a inclusão verdadeiramente dita, né? Feita. E o capítulo que você escreveu no livro que você participa com a sua irmã, qual que é o título? E conte um pouco para nós o conteúdo dele. Então, eu, não por coincidência, minha irmã mais velha é psicóloga também, na mesma faculdade que eu fiz depois, que é a psicologia da USP, e ela é professora da matéria ligada à deficiência, antes de eu me tornar uma pessoa com deficiência. E então eles lançaram um livro que chama Psicologia do Excepcional. Excepcional porque no currículo da USP, deficiente ou pessoa com deficiência é dita excepcional, é diferente, né? Então o livro chama Psicologia do Excepcional e fala sobre todos os tipos de deficiência. E eu fui convidada para falar sobre deficiência e mercado de trabalho, e trabalho. E eu coloquei como título Deficiência e Trabalho, uma ponte chamada inclusão, porque é uma via de mão dupla, é uma ponte de mão dupla. Não dá para o incluidor fazer isso sozinho, ou para os incluídos, as pessoas com deficiência, fazerem a sua inclusão sozinha. É nessa mão dupla que as coisas acontecem, né? E aí eu falo sobre a importância da informação, a importância da abertura dos dois lados, tanto dos incluídos como dos incluidores. Eu que vivi as duas margens, né? Eu me senti
mais à vontade para falar sobre isso, né? E fiz pesquisas também com profissionais que já incluíram nas empresas que trabalham, pessoas que não incluíram, pessoas incluídas, pessoas não incluídas. E existe uma lei famosa, que é a lei de cotas para as pessoas com deficiência, né? Para serem admitidas pelas empresas, dependendo do número de funcionários. E muitas vezes a gente percebe que a lei de cotas é o empurrão para a empresa trazer a pessoa com deficiência. E isso, para mim, é um momento muito importante, é um start nesse processo. Quem sabe daqui a algum tempo nem precise mais lei de cotas. Já seja tão comum assim, a convivência entre as diferenças, né? Que não vai precisar mais ter uma lei que coloque quantas pessoas têm que trabalhar e tal. E o que eu percebo é que, às vezes, as pessoas querem cumprir a cota, mas elas desconhecem o ganho que é para a empresa ter pessoas com deficiência no seu mercado, no seu quadro de funcionários. Então, a gente leva exemplos concretos, a gente mostra como é positivo, né? Que não é só um favor que a empresa está fazendo, ou não é só cumprir a cota. E nem para a pessoa com deficiência. Você não está lá porque você é uma pessoa com deficiência. Você tem que trabalhar, tem que aprender, tem que cumprir as metas. É como se a pessoa, o único detalhe é que ela não enxerga. Por exemplo, eu não enxergo. Agora, tem muita coisa que a gente pode fazer. Os auditivos, os visuais, os físicos, os intelectuais, todos têm muita funcionalidade e não incapacidade. Perfeito, Lília. Muito obrigado. Vamos nessa, não vamos deixar nunca essa ideia e muito mais, essa ação da inclusão cair. Porque inclusão não é integração. Inclusão é uma mudança dos dois lados. E essa mudança vai longe. Perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Elisângelo Santos, com a intérprete de Libra, Rafaela 60.